Fala, galerinha do céu, vamos para mais uma aula, aula de número 7 de LibreOffice Simples, e nós vamos agora nessa aula 7 montar um exercício. Lembrando que os exercícios valem ponto na nossa avaliação, né? Na nossa composição das notas. Lembrando que a gente tem 6 da prova, 4 de trabalhos, e esse aqui faz parte dentro da composição das notas de trabalho. Ok? Então, nós vamos trabalhar com exercício. Eu vou abrir aqui a atividade, ó. Ele é bem tranquila. Essa atividade chama-se representante de turma. E nessa atividade nós vamos ver a parte da composição de um gráfico, né? Como é que compõe um gráfico? Como é que monta um gráfico, né? Então, o gráfico nós já sabemos que é a representação visual das informações. Temos os gráficos em coluna, temos os gráficos em linha, temos os gráficos a nível porcentagem, que é PISA, teremos os gráficos em barra, quando é deitado, né? Então, os gráficos são as representações visuais. Como nós já vimos gráfico lá no Excel, nós trabalhamos muito com gráficos Excel, né? Como é que monta um gráfico, por exemplo, dentro do nosso Impress, né? Nós vamos inserir opção gráfico, ele vai me abrir uma tela de formatação de gráfico, ó, ele me abre essa tela de formatação, onde mostra aqui, ó, alguns modelos de gráfico. Aí eu escolho se eu quero barra, se eu quero linha, se eu quero pisa, né? Eu escolho a área que eu quero, vou fazer um barra só para ficar diferente, né, dos outros gráficos. A gente pode montar, a gente pode pedir para adicionar um título, um subtítulo, enfim. A gente pode incrementar esse gráfico. Feito o gráfico, eu vou dar um clique fora, ó, só para ele poder entrar. Vou botar esse gráfico um pouquinho, vou diminuir ele na diagonal. Vou pegar esse gráfico aqui, vou diminuir um pouquinho na diagonal. Vou botar para cá. Vou pegar esse gráfico, vou diminuir também um pouquinho, tá? Só para representar, né? E vou botar esse gráfico aqui um pouquinho para cá, só para vocês olharem aqui, e ele montou o gráfico. Como é que eu faço para editar os dados dentro do gráfico? Diferente do Excel, a gente seleciona os dados e chama o gráfico e ele já monta o gráfico com os dados selecionados. No Impress não tem essa facilidade, até porque não é um trabalho de tabela. Mas, se eu dou 2 cliques no gráfico, ele me abre o painel de configuração e eu tenho uma área chamada tabela de dados. Quando eu clico, ó, ele me abre uma tabela de dados, aonde eu posso compor informações dentro dela, né? Então, essas informações que foram criadas aqui, ó, foi editado dentro dessa tabela. Se eu der 2 cliques nessa tabela aqui, ó, e for em tabela de dados, ó, ele aparece os dados. O que eu posso fazer aqui, ó, é alterar, ó. Tá vendo aqui, ó, 9,1 da minha linha 1. Então, eu tenho a linha 1 e eu tenho o valor de 9,1. Eu vou botar o valor de 1. Vou clicar fora. Vou apertar fora do campo para ele entrar no elemento, ó, ele automaticamente fechou. Então eu posso compor essa tabela de dados, posso excluir linha, acrescentar linhas, né? Então eu tenho todo um processo que vai permitir com que eu trabalhe em cima do gráfico. Nesse aqui, por exemplo, né, eu tenho, se eu for aqui na tabela de dados, ó, esses dados que foram digitados. Cliquei aqui, digitei, cliquei aqui, digitei e fui compondo os gráficos. Vou abrir esse aqui do título. Ó, dei 2 cliques, aí eu tenho aqui, ó, ativar e desativar, títulos, ó, eu posso colocar o título aqui, por exemplo, notas, dá OK, aí ele coloca o nome do título lá dentro. Como eu falei, se eu for em tabela de dados, eu posso ir mudando os dados aqui, eu posso mudando, por exemplo, onde está aqui, ó, colunas e linhas, né? Eu poderia colocar aqui dentro, se eu quisesse representar, né? Ao invés de ser linha, colocar Ana, colocar aqui Maria, né? E ele vai alterando automaticamente o conteúdo que eu quero. Ó, Ana, Maria, né? Se eu quisesse mudar aqui minhas colunas, aí eu mudaria as colunas aqui. Aí eu poderia botar primeiro bimestre, segundo bimestre, né? Ah, mas eu não quero essa coluna inteira aqui. Eu posso marcar aqui a coluna e eu tenho a opção, ó, excluir uma série. Clico excluir série, tirou aquela coluna
remontou o gráfico automaticamente. Como eu poderia fazer também aqui, ó, se eu clico aqui e aperto para excluir, excluiu aquela linha. Se eu faço a mesma coisa, clico e aperto para inserir, ele insere uma nova linha. Se eu marco aqui e aperto aqui, ó, para inserir, insere uma nova coluna. Então eu posso aumentar minhas linhas e colunas dentro da minha tabela e colocar os dados que eu quero para que apareça dentro da minha área de edição de tabela, ok? Editei essa tabela, fechei, fica aqui o gráfico pronto automaticamente. Então, se eu clico fora, desativa a barra de ferramenta do gráfico. Se eu dou um outro clique, ó, um duplo clique, ele me abre a área de edição de gráfico e eu posso aqui editar. Lembrando que eu trabalho aqui com os dados, altero os dados. Aqui do lado eu posso ativar e alterar o título. Eu posso automaticamente, ó, clicar em mudar o tipo de gráfico. Então, eu tenho várias maneiras de poder montar esse gráfico. O importante é vocês entenderem, né, que os gráficos são as representações visuais de valores implicitamente trabalhados dentro de uma tabela. É mais fácil a gente conseguir interpretar gráfico do que representar números e valores, né? Essa a dada importância do gráfico. Então, vários ramos de atividades e segmentos utilizam o gráfico como apoio da informação, ok? Então, a aula de hoje foi esse trabalho. Então, vocês, como trabalho, vão tentar montar uma votação de times de futebol e montar um gráfico, ou seja, você botar lá o clube da sua preferência e colocar uma votação, segundo clube de preferência, terceiro, e montar um gráfico, ok? Quem montar e enviar para mim vai ganhar o ponto extra lá na atividade do bimestre. Ok, pessoal? Então, ó, aquele abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.